crentes, de cada dizimista fiel, de cada ofertante fiel, de cada votante fiel. O dinheiro da igreja sai, como vocês viram o texto lido, da mão das mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Então Jesus viajava com os 12 e com os demais obreiros, que as mulheres davam dinheiro, botavam na bolsa. E o dinheiro era tão abençoado que o Judas ainda roubava um pedaço para ele. E ainda dava para viajar, para comer, para fazer tudo, fora o que o ladrão do Judas ainda arrancava para ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não vá para as profundas dos infernos, mas tenha a vida eterna. Desde sempre a gente ouve que esse é o texto que explica a Bíblia toda. E olhando para ele a gente vê muita coisa importante mesmo. Primeiro, começa dizendo que Deus amou o mundo. E o que a Bíblia afirma, o que o próprio Senhor Jesus, que é quem fala, isso aqui foi o Senhor Jesus quem disse. Quando ele está dizendo que Deus, o Pai, amou o mundo, ele está falando que Deus amou as florestas, Deus amou os oceanos, Deus amou os peixes, Deus amou as aves, só isso? Não. Está falando do amor que Deus tem pela humanidade, pelos seres humanos especialmente. Claro que viu Deus que era bom, tudo que ele construiu, tudo que ele criou com a sua palavra. Porém, o foco do amor de Deus no planeta Terra é a raça humana, aqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Então, Deus nos fez, e a gente bate nessa tecla quase todo santo dia, Deus nos fez para relacionamento. Deus não tinha necessidade nenhuma, irmãos, de fazer Adão e Eva. Ele já tinha milhares e milhares, milhões de seres inteligentes que conversam, que trocam ideia, que falam, que são os anjos. Vocês veem que quando Gabriel vai anunciar o nascimento de João Batista, e o pai do João Batista quer discutir com o anjo se ele seria pai ou não, o Gabriel não fala em nome de Deus, ele fala em nome dele, o livre-arbítrio dele, a autoridade dele. Você vai ficar mudo, você está duvidando de mim? Então, até o dia do menino nascer, você fica mudo, você não fala mais. Aquilo ali não foi Deus quem fez, foi o anjo que fez. Porque o anjo é um ser inteligente, tem livre-arbítrio, troca ideia, conversa, sabe o que está fazendo. É que eles também são tementes a Deus, principalmente depois que viram o que Lúcifer e os outros rebeldes fizeram. Então é impossível um anjo hoje ter a loucura de querer desobedecer a Deus, porque ele viu o prejuízo do diabo e dos seus anjos e o reino das trevas, o que aconteceu. Mas o anjo é um ser inteligente, um ser que conversa, um ser que troca ideia. Então Deus não precisava fazer Adão e Eva, não precisava. Ele já tinha bastante seres para poder, no seu palácio celestial. Isaías diz que os serafins voam dizendo santo, 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 os querubins guardando os cantos do universo, os anjos fazendo seus trabalhos. Contra Satanás e o reino das trevas tem o arcanjo Miguel liderando o exército. Não precisava de Adão e Eva, mas Deus quis. O escritor aos Hebreus diz que o ser humano, um pouco menor do que os anjos, foi feito do pó da terra. E aí Deus se identifica muito conosco, porque ele soprou a sua essência, o fôlego de vida, e o homem passou a ser espírito, alma e corpo. E aí Deus começou a sua história de relacionamento com esse ser humano. Porém, você lembra da história? Ele deu a esse ser humano poder de escolher. Deus não queria ser adorado de forma obrigatória, e nem hoje isso deve acontecer. Deus queria que o homem e a mulher, de coração aberto, com gosto, o adorasse, o servisse, né? E a gente vê isso se repetindo hoje. Às vezes você encontra uma pessoa que ainda não é crente e pergunta: você quer entregar a vida a Jesus? Você quer ser crente? Quer seguir a Jesus conosco na igreja? E a pessoa diz: não, acho legal esse negócio de igreja, acho legal esse negócio de crente, de vez em quando até vou lá, mas eu não quero compromisso não. E a pessoa é livre para isso, né? Ninguém vai botar um revólver na cabeça e dizer: ou você é crente ou você morre. Ao contrário, os revólveres são colocados na cabeça para a pessoa desistir de ser crente, porque Deus soprou no ser humano o seu livre-arbítrio e deu a ele o poder de escolha, inclusive escolher não querer servir a Deus, inclusive escolher ir para o inferno. Então a gente ouve muitas pessoas dizerem: se eu não for crente eu vou para o inferno. Não,
não é só a questão da troca da religião católica, espírita, pela evangélica. É a questão de querer ou não querer andar com Deus. Querer ou não querer servir a Jesus. Querer ou não querer obedecer a Deus e a sua palavra. E por causa dessa rebelião, Adão e Eva preferiram satisfazer seu desejo pessoal. O pecado entrou na humanidade. Toda criança que nasce baixo do poder do pecado. Vale a pena lembrar que você chega para um bebê de 6 meses, é um anjinho de Deus. Oh, anjinho cuti-cuti. Oh, bichinho, que menino. Mas daqui a pouco esse bebezinho chega com um aninho, meu amigo, já está aprendendo a engatear, já está andando. E aí a mãe diz, não mexe aí! Botei um negócio na mesa, não mexe! Não mexe! Ó, o papai não quer que mexa aí. Aí você sai de perto, o que o menino faz? Ele vai lá e quebra tudo, derruba, dá um tapa. Quebrou o negócio, o bibelô. Quem ensinou esse menino a fazer errado, a desobedecer? Ninguém. É algo que já nasce no ser humano por causa do que a teologia chama de pecado original. Está no DNA. A besteira de Adão e Eva passa. Todo ser humano já nasce debaixo do pecado, na maldição do pecado, no domínio do pecado, no poder do pecado. Nós já nascemos com defeitos, né? O ser humano já sai da fábrica com defeito. Algumas pessoas têm a propensão para o erro sexual, não conseguem segurar a libido, os desejos. Outros já têm uma propensão, o ponto fraco é a agressividade, sai no tapa, sai no burro, um tufo de cabelo, arranhão, dá uma facada, um tiro nela. Outros já têm a propensão, o ponto fraco é tristeza demais, angústia demais, ela não gosta de mim, ai, como eu sofro. E tem um temperamento super melancólico, e sofre, porque ele não falou comigo, eu devia morrer. Mas tem gente assim, mas o quê? É o ponto fraco da pessoa, mimizenta, aquela pessoa mimizenta. Né? O outro já tem um ponto fraco com dinheiro. Dinheiro. É capaz de vender a mãe para poder arrumar um dinheiro. O ponto fraco é o dinheiro. O negócio é o dinheiro. E nós todos que estamos aqui temos os nossos pontos fracos. Ninguém aqui pode dizer eu não tenho ponto fraco. Todo mundo aqui tem ponto fraco. E por causa desse pecado original, do erro que Adão cometeu, e pela semente de Adão, a humanidade também passou a se tornar pecadora. Há uma discussão teológica antiga de que Jesus nasceu sem pecado, porque não teve contato com Adão. O Espírito Santo colocou a semente direto no útero da mulher, e Jesus nasceu sem pecado. Então, conclui-se que o pecado é transmitido de pai para seus filhos, né? Como Adão era o líder da raça humana, o pecado original vem pelo homem, né? Pelo Y, XX e XY, não é isso mesmo? Que está lembrando essa aí? Então parece que o pecado vai pelo Y, né? Só o homem é XY. Ai meu Deus, biologia aí, quantos anos isso? E por causa do pecado, Deus precisava ter misericórdia de nós, porque, eu estava ouvindo, foi o pastor Luciano Subirá que mencionou, pregou acho que semana passada, dizendo que teve uma época da vida dele, que ele estava passando na rua e alguém deu um folheto para ele. E no folheto estava escrito, você acredita no inferno? E aí chamou a atenção, você sabe o que você está fazendo para ir para o inferno? E quando ele olhou dentro do folheto, não tinha nada escrito. Não tinha nada escrito. E aí ele entendeu que o folheto estava querendo dizer o seguinte: você já está indo para o inferno. Você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Você já está indo para o inferno. A não ser que você aceite a Jesus. E as pessoas se esquecem isso. Se você não tiver Jesus, você já está indo para o inferno. A pessoa que não entregou a vida a Jesus, ela já está no caminho do inferno. Ela já está debaixo da maldição e do poder do pecado e já está caminhando para o inferno. O inferno é a maior certeza na vida de um ser humano. O inferno é a maior certeza na vida de um ser humano, a não ser que ele receba Jesus como seu Salvador e escape desse caminho do mal. Então Deus amou o mundo que deu as costas para ele, o mundo rebelde, os seres humanos pecadores, seres humanos que blasfemam da sua face, desobedecem sua palavra, pessoas que não querem compromisso com Deus, porém Jesus disse que Deus ama essa gente. Deus é um Deus bondoso,
Deus misericordioso, como um pai que vê que o filho está indo para o caminho errado, e o próprio Senhor Jesus conta a parábola do filho pródigo para dizer o amor do pai, né? O menino pediu a herança, foi embora, gastou o dinheiro todo que tinha, e no dia que ele volta, quem é que está lá na porteira, de longe, observando, e corre lá, possivelmente até a porteira para abraçar aquele menino? O pai amoroso, né? Não praguejou, não lançou ele, olha, não, ele estava o tempo todo disposto a amar e perdoar. Então o próprio Senhor Jesus o tempo todo veio para revelar isso. Apesar de vocês serem maus, pecadores, desobedientes, rebeldes, vocês não querem me seguir, vocês não querem me obedecer, mas Deus amou o mundo. Deus está dando a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance, a 10ª chance. Enquanto você estiver viva, enquanto você estiver vivo, Deus está com o amor dele à sua disposição. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E essa expressão tal maneira é uma expressão que não tem como colocar grandeza, não tem como medir, não tem como mensurar. Jesus, Deus amou o mundo, qual o tamanho do amor de Deus? Não tem como medir, tal maneira, não tem como dizer o tamanho desse amor, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, enviou o seu único Filho. E aí eu quero rapidamente, que é uma mensagem só para lembrar o quanto a salvação é importante para nós. Um outro teólogo, pastor, Rodrigo Silva, mencionou algo muito forte, que eu assisti um outro dia. Ele disse que o maior sacrifício de Jesus foi ele se tornar na forma humana. Então Jesus, a palavra de Deus, que criou todas as coisas, entrou no ventre da Maria, nasceu como um bebezinho, cresceu, tornou-se um homem, e como o homem foi até a cruz, sangrou até a última gota de sangue, todo cortado, todo rasgado, furado nas mãos e nos pés e no lado do coração com aquela lança, e aí ele ressuscita ao terceiro dia, aparece aos discípulos, diz para Tomé, Tomé, pode botar a mão aqui, ó. Ah, ele é um fantasma, não, me dá um pedaço de peixe aí, vou comer com vocês, eu não sou um fantasma. E essa é a parte mais importante da nossa salvação, porque Deus assumiu a forma humana, e após ressuscitar, Ele não jogou essa forma humana fora. Jesus continua sendo o mesmo. A palavra de Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Porque temos um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então você precisa se lembrar que Jesus, após ressuscitar, não voltou a ser como era antes de assumir a forma humana. Ele não voltou a ser como era antes de entrar no útero da menina Maria. Quando Jesus decide vir à terra para tornar-se homem, ele fez o maior sacrifício. Porque se você chegar no céu hoje, você vai ver Jesus como homem. A forma humana nunca mais saiu, foi desassociada. E isso deve causar, diz na sua meditação, achei formidável essa colocação do pastor adventista Rodrigo Silva, dizendo que os anjos devem olhar para Jesus e achar aquilo fantástico. Porque Jesus se diminuiu, não só para morrer, ressuscitar e acabou, ele se diminuiu para sempre. A humanidade de Jesus é eterna. A forma humana, que é uma forma tão pequena, diante de um serafim, diante de um querubim, é eterna. Todas as vezes que os anjos olham para Jesus, eles veem um ser que aparentemente é inferior, porque é a forma humana. Então o sacrifício de Jesus em tornar-se homem, não foi só por 33 anos morrer e ressuscitar, foi eterno. Foi uma decisão de se diminuir eternamente, para que você estivesse aqui essa noite, salvo, transformado, liberto, tendo o Espírito Santo morando dentro de você, o seu nome escrito no livro da vida, e a promessa de que esse Jesus, em forma humana, voltará para buscar a sua igreja. Por isso que não dá para medir o tamanho do amor de Deus. Jesus, ele se sacrificou para toda a eternidade, para toda a eternidade, para toda a eternidade. E quando ele voltar,
com a igreja após o arrebatamento para matar o anticristo e assumir o governo na terra, as pessoas não vão olhar um ET. Quem vai estar sentado no trono em Jerusalém para dominar o planeta por 1000 anos, de forma política, de forma econômica, de forma social, as pessoas vão ver um homem, Jesus, um homem. Na forma dos seus 33 anos de idade, vai estar lá Jesus sentado em Jerusalém, reinando sobre a terra. Não é? Pastor, mas quando João estava no Apocalipse, ele na visão viu Jesus com o cabelo branco como uma branca lã, os seus olhos como chama de fogo, o seu rosto como um sol ao meio-dia, os seus pés reluzentes como um latão, e um cinturão de ouro, escrito na perna direita, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A ideia de um ser, de um X-Men, de um eterno, de um extraterrestre. Não, isso foi no mundo espiritual, no palácio celestial. Mas quando Jesus aparece aqui na terra, ele aparece na forma humana, reconhecido pelos discípulos, que eles batem o olho e dizem: ele mesmo, mestre, o Senhor está aí. O mestre chegou, apareceu. Vocês estão vendo? Estamos aqui. E ele passa pela parede: Pai seja convosco. É o mesmo Senhor. É esse Jesus que estará sentado no trono em Jerusalém, dominando a terra por 1000 anos, mandando Satanás ficar preso por 1000 anos e ele dominando. Então esse é o tamanho do amor de Deus. Deus traz para a sua natureza e forma eterna a nossa forma humana. Deus ama tanto o ser humano que virou um ser humano. Deus ama tanto você que assumiu a sua forma para poder pregar para você e salvar você. Por isso que o inferno tem que existir. Porque é uma injustiça uma pessoa ouvir falar do amor de Deus através do sacrifício de Jesus e não querer ser crente. Merece ir para o inferno, sim ou não? Sim ou não? Sim. O que mais Deus, Jesus, Espírito Santo, o que mais a Trindade podia fazer para salvar o ser humano? Mas nada, o máximo do sacrifício já foi feito. E quando você chega para um colega de trabalho, colega de escola, colega de faculdade, um parente que não é crente, e diz: Jesus morreu por você, Jesus te ama, Ele sangrou, Ele ressuscitou, hoje Ele quer que você o siga, que você ande com Ele, que você leia a Bíblia, obedeça a Bíblia, seja um crente, congregue, seja membro da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, e a pessoa diz: eu não quero. Essa pessoa é louca. De fato, ela merece ir para o inferno, porque ela não está reconhecendo. E outra coisa para comparar esse negócio de inferno com esse grande amor aqui: Jesus fez o máximo que podia ser feito para mudar a minha vida e a sua vida. E o maior pecado que um ser humano pode cometer é dar um tiro em alguém, é um estupro, é um aborto. O maior pecado que um ser humano pode cometer é rejeitar a salvação, é ouvir a história do Evangelho e dizer: não quero Jesus. É pior do que estupro, é pior do que aborto, é pior do que assassinato, é pior do que qualquer pecado da terra. Você conhecer a palavra, a verdade, e não querer entregar sua vida a Jesus. Então as pessoas não estão indo para o inferno após a morte apenas pelas atitudes erradas que fizeram aqui. Elas estão morrendo, indo para o inferno, porque elas rejeitaram a salvação das suas almas. Deus amou o mundo de tal maneira, um amor tão grande, tão grande, tão grande. Jesus assumiu a forma humana, para que todo aquele que nele crê, não vá para o inferno. Crê em quê? Nas suas palavras, no seu ensino, na sua pregação, no seu sacrifício, na sua ressurreição e na sua volta. Quer ver uma coisa? Quem aqui acredita que Jesus se fez carne e nasceu através de Maria, diga amém. Amém. Quem acredita que ele cresceu como ser humano normal, a infância, a adolescência, a juventude, diga amém. Amém. Aos 30 anos ele se revela como o Salvador da humanidade, prega o Evangelho por 3 anos, e fala do amor e da justiça de Deus. Quem acredita na pregação do Evangelho de Jesus, diga amém. Amém. Quem acredita que ele morreu na cruz, sangrou até a última gota de sangue, diga amém. Amém. E ao terceiro dia ele ressuscitou, entraram na tumba, estava vazia. Quem acredita, diga amém. Amém. Quem
acredita que esse Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos num prazo de 40 dias? Quem acredita, diga amém. Quem acredita que antes de ir embora definitivamente para o céu, ele aparece em Atos capítulo 1 e diz: olha, fiquem na cidade, porque vocês vão ser batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Jesus anuncia o dom de falar em línguas para fortalecer a igreja. Quem acredita nessa despedida, diga amém. Jesus sobe ao céu, se assenta no seu trono, envia o Espírito Santo. Porém, quando ele está se despedindo, 2 anjos aparecem dizendo: ei, por que vocês estão olhando para cima, para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo indo embora, ele, do jeito que vocês estão vendo ele ir, assim também ele voltará. E não só os anjos, mas o próprio Jesus disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, porque vou preparar-vos lugar. E se eu for e voltar, levarei vocês para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem acredita que ele vai voltar, levante a mão e diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o testemunho dos crentes, essa é a base de fé da igreja. Ele veio como homem, viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo e um dia voltará. Essa é a base da nossa fé, a razão da gente estar aqui essa noite. Mas quantas milhares e milhares de pessoas não acreditam nessa história? E aí entra no texto: para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele, para que todo aquele que nele, mas quem não crê, esse vai perecer. O amor de Deus é oferecido todo dia para as pessoas. Agora um detalhe triste: e quando a pessoa está aqui, como nós estamos, e sabe-se lá qual a razão, a pessoa larga Jesus, larga a igreja, volta para o botequim, volta para a cachaça, volta para o mundo, volta para a velha vida, volta para o pecado. E aí? E o amor de Deus por essa pessoa? O amor de Deus ainda continua, mas a pessoa que desviou, o que ela fez? Ela jogou fora o presente, a salvação, a possibilidade de chegar nos céus, de lutar com esse mundo cão que a cada dia só piora, de ter uma igreja para congregar, de ter uns irmãos para orar junto, de estar aqui no domingo, na quarta, na sexta, ter a congregação segunda noite, quinta noite, um lugar para congregar, de refúgio, para orar, para cantar, para louvar, para se renovar, para se fortalecer, e a pessoa abandona isso tudo e volta para o mundo. Por isso o escritor aos Hebreus diz que aquele que experimentou o dom de Deus e a salvação, e depois dá as costas para isso, é como se essa pessoa estivesse colocando Jesus de volta na cruz. Então, quando você conhece a palavra de Deus e decide largar Jesus e ir para o mundo, você está dizendo: Jesus, volta para a cruz, porque eu não te quero mais. O teu amor para mim não serve. Não estou nem aí que o Senhor morreu para mim. Quero continuar vivendo minha vida no pecado. O Senhor fica aí pendurado na cruz, porque a sua morte por mim não me interessa. Cada pessoa que a gente recebe na nossa igreja, Fonte de Águas Vivas, e a gente luta para estar aqui segurando a pessoa com o WhatsApp, eu fico perturbando o juízo do Ivanil. Você já falou com fulano? Eu ligo para ele. Você já falou com o Beltrano? Você já mandou? Já falei. Pedro, Antônio e Gerson, obreiros do Senhor, e fulano dos homens. Cadê fulana? Falo com minha esposa, falo com a irmã: cadê irmã? Cadê fulana? Sumiu. Belmiro, tu já foi na casa de fulano. Belmiro, cadê Beltrano? A gente tem lutado para segurar cada vida que se converte nessa igreja. Mas infelizmente, muita gente está voltando atrás. Muita gente está voltando pelo caminho do inferno, da morte, de perecer. Para terminar, versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porém, quem não for salvo por Jesus, porque não quer aceitar Jesus, será julgado por Jesus depois, sim ou não? Sim. Quando entrega a vida a Jesus, o julgamento acabou. Mas se não entrega a vida a Jesus, no futuro por Jesus será
julgado. E quando Jesus julgar essa pessoa que não quis ser crente, que não quis segui-lo, essa pessoa não será julgada para salvação. Ela já será julgada para condenação. Versículo 18. Quem crê nele não é julgado. Acabamos de falar. Mas quem não crê já está caminhando para o inferno, para o caminho do julgamento final. Por quê? Porque matou, porque roubou, porque assassinou, prostituiu, abortou, porque deu tapa na cara, xingou palavrão, porque roubou, pecados e pecados, não. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E Jesus termina essa narrativa, que é bênção para alguns e desgraça para a maioria que não se converte. Versículo 19. E o julgamento é simples. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a pessoa não quer ser crente, ela não quer abrir mão dos seus pecados, dos seus vícios, dos seus erros, das suas más obras. E aí o inferno está garantido. Mas quem entregar a vida a Jesus e perseverar na obediência a Ele até o fim, esse será salvo. Feche os seus olhos, por favor. Ouve a sua cabeça. Faz uma oração, você e Deus aí agora, sobre o fato de você estar ou não reconhecendo o amor de Jesus por você. Sobre o fato de você estar salvo ou perdido. Sobre o fato de você estar caminhando para o céu ou para o inferno. Todo mundo aqui fecha os olhos, um minutinho de relógio. Você vai buscar dentro de você, se você tem a certeza da sua salvação, ou se você não tem essa certeza. A salvação da sua alma depende de você. Jesus já fez a parte dele. E você precisa fazer a sua parte. Pastor, eu não quero ser crente porque eu fiz muita coisa errada na minha vida. Isso não é desculpa, não. Jesus te dá um abraço de perdão, o teu passado todo é apagado. O teu problema não é o teu passado. O teu problema é se você quer entregar a vida a Jesus hoje ou não. Ah, pastor, mas eu tenho um vício, eu faço isso e aquilo que é errado. Primeiro eu vou me consertar e depois eu vou me converter. Não vai nunca se converter, porque você não tem força para se consertar. Você tem que se entregar do jeito que você é, do jeito que você está. E quem vai mudar você é Jesus e o Espírito Santo. Então não importa o passado e nem o futuro. O que importa é o agora. Se você reconhece Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e vai prometer para Ele que vai ser crente e caminhar com Ele, ou não, pastor, não quero prometer, não quero ser crente, e aí o inferno me aguardará. Paro de falar 30 segundos para você falar com Ele com as suas próprias palavras aí. Vai, fale com Deus. A salvação da sua alma é uma escolha que você faz. Entregar a vida a Jesus e caminhar até o fim. Entregar a vida a Jesus e desistir e voltar para trás. Ou nem entregar a vida a Jesus. Convido a igreja a estar de pé. E eu vou ser bem direto essa noite. Porque para isso Deus mandou pregar essa palavra. Tem que até trocar, você viu que eu estava doido para achar um outro texto, mas era esse texto, eu vou ser direto, e aí a responsabilidade é toda do Espírito Santo. Larissa já aceitou Jesus aqui uma vez, depois ficou impossibilitada de voltar para a igreja, mas você quer reafirmar a sua salvação em Jesus essa noite, Larissa? Você quer fazer isso? Tipo assim, Senhor Jesus, eu vou reconhecer. Aí a questão de você caminhar, em todos os cursos, vai depender muito de você e dos seus pais.
Mas se essa noite você veio, seu coração está aberto para isso, você quer reafirmar sua salvação em Jesus? Quer? Vem aqui na frente, por favor. Gabriele, vem com ela. Isso. Eu já trouxe isso. Pode vir, Gabriel. Eu quero que você abrace ela. Vire de frente para a igreja. Nossa, o Leozinho também está dando uma força aí, né? Essa irmã que estamos visitando, você que está com o bebê, estava aqui no dia das crianças. Você já entregou a vida a Jesus? Já? Você está crente? Ah, tá. Falei que hoje ia ser assim. Tá, viu? Muito bem. Dona Ingrid está crente, né? Você está crente? Está fazendo aniversário hoje. Sério? Ah, eu ia já chamar para receber, né? E orar por ele, a gente já vai abençoar em nome de Jesus. Tem mais alguém aqui essa noite que precisa aceitar Jesus? Deus trouxe a Larissa para isso. Tem mais alguém? Hã? Nós vamos orar pela Larissa, irmãos. E eu quero que você peça muito a Deus pela família dela. Ela é uma adolescente. Ela está debaixo da ordem dos seus pais, né? Então, até para ela vir aqui, depende muito que os pais permitam, não é? E nós estamos muito felizes mesmo, Larissa. Você reapareceu aqui com esse cabelinho cortado, tudo arrumadinha. Oh, glória. Estenda as mãos para cá, por favor. Larissa, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Santo Deus, aqui está essa menina que diante de ti, da tua palavra, essa noite está reafirmando o desejo de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Que todo o seu passado seja apagado, todos os seus pecados sejam perdoados, que o teu Espírito Santo possa estar nela para ajudá-la, santificá-la, fortalecê-la na caminhada para o céu. Senhor, que o seu nome esteja, o nome dela esteja escrito no livro da vida. E que ela saia daqui esta noite com a certeza do perdão e da salvação da sua alma. Que a Larissa tenha a experiência da salvação agora, que só o teu Espírito, pela palavra, pode produzir um toque sobrenatural do teu Espírito. Fortalece agora essa menina. Deus bendito em nome de Jesus. Aproveitamos também para interceder pelos seus pais, a sua casa, a sua família. Que o Senhor possa cobrir de bênçãos aquele lar, que o Senhor possa ministrar o coração dos seus entes queridos, para que eles também conheçam a Ti e conheçam a Tua palavra. Fortalece a fé dessa menina, que ela possa ficar firme, Senhor, e tenha muita felicidade em ser crente e caminhar contigo até a morte ou até a Tua volta. Seja abençoada, Larissa, até o tutano essa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém! Quem pode dar um aplauso bem forte para a vida dessa menina? Deus abençoe. Vem aqui à frente. Deus te abençoe, Larissa. Muito, muito, muito bem. Vem aqui à frente o casal Lucas e Ingrid, por favor. Continue de pé, nós vamos orar por eles. Está madurinho. Ainda vem uns 2 meses, né? Já faltam uns 2 meses. Pode ficar aqui, né? Tão envergonhado, meu Deus.